Em sessão tumultuada, Câmara aprova a comissão especial do impeachment da presidente Dilma. Senhor presidente. Foram 433 votos a favor e apenas um contra. Lula toma posse na Casa Civil, mas liminar suspende a nomeação. Governo recorre e mais 9 ações aguardam julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A cerimônia de posse é interrompida por um deputado. Bom dia. Presidente Dilma eleva o tom contra o juiz Sérgio Moro. Não há justiça para o cidadão quando as garantias constitucionais da própria presidência da República são violadas. Em Brasília, tumulto entre manifestantes a favor e contra o governo. Na Avenida Paulista, secretário de Segurança é hostilizado em protesto. A Polícia Federal divulga a escritura do sítio em Atibaia em nome de Lula, sem assinatura. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O ex-presidente Lula tomou posse hoje em Brasília como ministro da Casa Civil, mas a nomeação está suspensa pela Justiça. Em todo o país, pessoas contra e a favor do governo Dilma foram às ruas para se manifestar. Em São Paulo, o protesto contra o governo já dura mais de 24 horas. E quem está na Avenida Paulista é o repórter Marcelo Torres. Boa noite, Marcelo. Como é que está o clima por aí na Paulista? Obrigada, Marcelo. E de São Paulo vamos a Brasília, onde acontece um outro protesto contra o governo Dilma. O repórter Tiago Nolasco tem as últimas informações. Boa noite, Tiago. Como é que está a movimentação na Praça dos Três Poderes? Assim que Lula foi empossado ministro, o juiz federal Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal, concedeu liminar para suspender a nomeação do ex-presidente. A Advocacia Geral da União recorreu. O recurso agora será analisado pelo Tribunal Regional Federal. Uma outra liminar contrária à posse de Lula no ministério foi concedida agora há pouco no Rio de Janeiro pela juíza Regina Forbizano, da 6ª Vara Federal. No momento da posse de Lula como ministro, houve manifestações em várias cidades do Brasil. Algumas terminaram em confronto. No Distrito Federal, 2 pessoas acabaram detidas. Em São Paulo, o dia também teve protestos e confusão. O juiz Sérgio Moro justificou por que a presidente Dilma Rousseff apareceu nos grampos da Operação Lava Jato. Segundo ele, Dilma só foi gravada porque estava falando com o ex-presidente Lula, que ele sim é investigado pela Polícia Federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse em nota que as gravações de Lula mostram evidências de obstrução à investigação da Lava Jato e completou dizendo que tem confiança no Poder Judiciário e que todos são iguais perante a lei. O SBT Brasil conversou com juristas sobre a legalidade das escutas entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula e o vazamento dessas conversas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu desculpas pelos termos usados em uma escuta da Operação Lava Jato. A ligação foi feita em solidariedade ao ex-presidente Lula ao ser conduzido para prestar depoimento. A seguir, Justiça divulga novas escutas telefônicas do ex-presidente Lula. Ex-ministro Ciro Gomes reage com irritação e palavrões a manifestantes em Fortaleza. Polícia Federal acha contrato do sítio em Atibaia em nome de Lula. Criada a comissão na Câmara para analisar processo de impeachment da presidente Dilma. A gente volta já já. A Polícia Federal encontrou um documento que mostraria a intenção do ex-presidente Lula de adquirir o sítio de Atibaia por R$800 mil. Um laudo divulgado hoje mostra fotos inéditas e comprova que a família de Lula frequentava o lugar. O ex-ministro Ciro Gomes irritou-se com manifestantes na madrugada de hoje em Fortaleza.
Ainda não foram definidos os nomes dos deputados que assumirão a presidência e a relatoria da Comissão Especial do Impeachment da presidente Dilma Rousseff. No fim da tarde, o primeiro secretário da Câmara foi ao Planalto notificar a presidente sobre a abertura do processo. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual será a estratégia do governo para lidar com a comissão do impeachment? Obrigada, Kennedy. Você vai ver a seguir. Corinthians fica perto da classificação na Libertadores da América. As informações ao vivo sobre a manifestação na Avenida Paulista. O mundo destaca a crise política no Brasil. Protestos e discussão sobre legalidade de grampos ganham espaço dos principais jornais e TVs estrangeiros. Você vê aí que a Bolsa fechou com a maior alta em 7 anos. Nós voltamos já já. Voltamos com o SBT Brasil e vamos mostrar agora mais um protesto em São Paulo, desta vez na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no centro da cidade. A manifestação é pela chamada defesa da legalidade nos processos da Operação Lava Jato. A repórter Thaís Nunes vai falar agora ao vivo diretamente de lá. Boa noite, Thaís. Qual é o tamanho dessa manifestação? Agora o esporte. Corinthians e Atlético Mineiro conseguiram importantes vitórias na Copa Libertadores. Boa noite, Bruno Vicari. Ao contrário desses dois clubes, o São Paulo está numa situação bem mais complicada, hein? Mais complicada assim, viu, Nascimento? Boa noite. Olha só, o São Paulo precisa vencer os próximos 2 jogos que faz em casa e aí decidir a vaga contra o Strongest lá na altitude da Bolívia, o que não é fácil. Bom, a gente fica com imagens da Avenida Paulista, onde o protesto contra o governo Dilma continua. São cerca de 9 mil manifestantes, de acordo com a Polícia Militar. Alguns manifestantes estão acampados e não há previsão para deixarem o local. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.